de começar o programa, que eu recebi um e-mail, né, falando sobre esse assunto, porque realmente isso está acontecendo na cidade, né? Então, não é só a gente que percebe, as pessoas, os cidadãos também estão notando isso, né? Sim, porque quanto mais a gente cresce, quanto mais o desenvolvimento urbano, não só urbano, rural também, quanto mais isso daí cresce, mais recursos da natureza a gente precisa. Tanto que um espaço para plantar, recurso hídrico. Quando a gente faz isso, a gente toma o espaço, ou seja, o nicho ecológico, né, de diversas espécies. Então a gente, ou essa espécie vai ter que arranjar um jeito de sobreviver em meio a essa alteração, ou pela exigência dela, ela não vai conseguir sobreviver junto com os seres humanos. Vamos dar um exemplo disso. Por exemplo, o rato de esgoto, ele achou, para ele, viver em seres humanos, para ele foi um benefício. Por quê? Não tem tantos predadores quanto no habitat natural, ele encontra alimento, ele encontra abrigo. Então, ele encontra tudo que ele precisa para se reproduzir. Então, aqui ele conseguiu conviver, por isso que existem tantos ratos. Então, tem espécies que encontram no meio urbano tudo aquilo que ela precisa para se reproduzir, que é o objetivo de toda espécie, perpetuar a sua espécie. Então, alguns conseguem. Só que existem espécies que são mais exigentes em relação à nicho ecológica, ou seja, elas precisam de condições e recursos que não se encontram na área urbana. Por exemplo, uma onça. Uma onça precisa de uma área de 100 hectares para sobreviver no mínimo, assim. E ela está sempre mudando essa área. Por quê? Porque a onça come capivara, porque a onça come paca, come cutia. Não é que nem o rato, que come lixo, come dejetos. Então, por isso que alguns animais a gente consegue ver junto com a espécie humana e outros animais a gente não consegue ver. Então, a urbanização é isso. A urbanização é o ser humano tomando conta das áreas das espécies, das demais espécies, né, sem se preocupar com o que vai acontecer com elas. E ao passo que o ser humano toma conta dessa área, ele modela essas áreas de acordo com seus próprios interesses, sem se preocupar nos interesses das espécies que ali habitavam. As cidades são ecossistemas completamente feitos para a habitação humana. Não existe muitos bichos que consigam se adaptar a essa transformação. Vários conseguem também, o cachorro, o gambá, o quero-quero, que a gente consegue viver, inúmeros insetos que também estão sempre na nossa volta e cada vez estão mais dentro das nossas casas. Por exemplo, a gente tem uma área de campo que é loteada, que vai virar o Big, ou que vai virar o Carrefour, ou que vai virar o que for. E aí, cada vez mais eles estão mais comprimidos dentro desse ecossistema urbano. Em alguns casos, eles não são adaptados também a viver no ambiente urbano, mas acabam, por essa degradação, invadindo a cidade, né? Como no caso do Pontal da Barra, agora que vai ser aterrado para a construção do hotel, né? Que já saiu esse... até não sei como é que anda essa função. Mas lá é um caso, é um exemplo que a gente pode citar, né? Que estão destruindo um ambiente que é um berçário para várias espécies de animais e esses animais não têm para onde ir. Então eles acabam invadindo escola, invadindo casa, cobra, rato, tudo que é espécie de animal. A escola do Pontal ficou uma semana interditada, ou 4 dias, eu não sei exatamente quanto tempo, por causa que quando começou o aterramento do banhado, vários ratos e até cobras começaram a ir em direção às escolas e às casas. Então até fazer a detetização, tudo aquilo, a escola ficou interditada. Então é mais ou menos isso que acontece. E aumenta o contato de crianças com esses animais perigosos, aí aumenta os acidentes com animais peçonhentos. E isso aí também distancia as pessoas do animal, porque ele vê o animal como um inimigo. A gente até faz um apelo aqui para quando vocês encontrarem algum desses animais dentro de casa, ou para evitar qualquer acidente, assim, que então chame as autoridades, né? Chamem algum órgão responsável como a Patrão, o IBAMA, para vir recolher esse animal e dar um destino certo para ele. E não matar, né? E não matar, porque tem muitas espécies de cobra mesmo, que as pessoas olham, é cobra, tem que matar. Às vezes a cobra não é venenosa, nem agressiva, nem nada, tu acaba matando um animal ali que não tem porquê. Eu sou extremamente contra matar também. Não tenho coragem de matar uma formiga. Não, é verdade. Se eu tô caminhando e vejo que a gente aquelas tem uma formigas sensibilização maior, assim, né? Tem gente que não... No caso, tem às vezes pessoal das populações mais carentes, assim, que às vezes entram lá no banheiro para matar a cobra. Porque isso é uma diversão. Às vezes, né? Questão cultural. Como é que é estranho isso, né, gente? Eu não consigo... Não só as carentes. Aí é um ponto que eu assim, gosto de salientar bastante. A questão de educação não tem a ver com classe. Porque eu já vi turista de Corolla lá no Laranjal, que é um carro da Elite, vamos dizer, um Toyota, jogando água quente numa cobra d'água que estava na beira d'água. Jogando água quente com o filho do lado. Eu já vi isso quando eu morava no Laranjal.
Imagino que ele está criando do lado dele, né? Quando Exatamente. crescer essa criança. Então, ele o não ser vai fazer. humano, não vamos generalizar. Quando a gente generaliza, a gente ofende muita gente, porque existem muitos bons exemplos Claro, em meio a todo não esse é pra contexto. todos, Sim, né? sim. Não é pra todos, mas tem Mas- gente que o chapéu É que cai a gente certinho, acaba né? vendo isso mais na periferia, assim, porque é a área, é a população que está mais próxima do meio ambiente, né? Mais É a longe do população. centro, né? Quanto É. mais longe do centro, é uma área de, podemos dizer, de transição, né? Sim. Algumas periferias são áreas de transição, porque é aquela área que está longe do centro, mas está próxima da cidade, mas também está próxima de uma área mais menos alterada, né? Porque hoje em dia não dá para se dizer, isso é bem delicado dizer uma área natural. Eu ia até pedir para você citar alguns exemplos desses animais que hoje até já citaram, né? Mas assim, Tem um que é interessante, fiz um estágio já com mamíferos e ele é especialista em mamíferos, ele me disse que às vezes é mais fácil tu encontrar o gambá, que é aquele da cola pelada, tem o zurrilho e o gambá. tá, isso. O gambá, que é o da cola pelada, é mais fácil tu encontrar ele próximos de áreas urbanas do que de áreas nativas em algumas regiões. Por quê? Porque na área urbana não tem tanto predador, apesar de ter o gato e o cachorro, ele tem mais lugares para se esconder, como o telhado, ele tem mais... E encontra o alimento, tem alimento e não tem tanto predador como teria numa área nativa. Então o gambá é uma espécie que tu encontra bastante, pode ver. Quem é que nunca teve uma casa com gambá no telhado? O bem-te-vi também, né? Uma espécie bem adaptada assim, ao nosso meio. Exatamente. Tem bastante aqui em Pelotas, pode ver assim Bastante seguido, nas eles praças, cantando de manhã isso e tal. é verdade mesmo. O morcego também, Morcegos né? aqui em Pelotas tem bastante problema. Não é pra contexto, todos, sim, né? sim. Não é pra todos, mas tem gente que o chapéu É que cai a gente certinho, acaba né? vendo isso mais na periferia, assim, porque é a área, é a população que está mais próxima do meio ambiente, né? Mais É a longe do população. centro, né? Quanto mais longe do centro, é uma área de, podemos dizer, de transição, né? Sim. Algumas periferias são áreas de transição, porque é aquela área que está longe do centro, mas está próxima da cidade, mas também está próxima de uma área mais menos alterada, né? Porque hoje em dia não dá para se dizer, isso é bem delicado dizer uma área natural. Eu ia até pedir para você citar alguns exemplos desses animais que hoje até já citaram, né? Mas assim, Tem um que é interessante, fiz um estágio já com mamíferos e ele é especialista em mamíferos, ele me disse que às vezes é mais fácil tu encontrar o gambá, que é aquele da cola pelada, tem o zurrilho e o gambá. tá, isso. O gambá, que é o da cola pelada, é mais fácil tu encontrar ele próximos de áreas urbanas do que de áreas nativas em algumas regiões. Por quê? Porque na área urbana não tem tanto predador, apesar de ter o gato e o cachorro, ele tem mais lugares para se esconder, como o telhado, ele tem mais... E encontra o alimento, tem alimento e não tem tanto predador como teria numa área nativa. Então o gambá é uma espécie que tu encontra bastante, pode ver. Quem é que nunca teve uma casa com gambá no telhado? O bem-te-vi também, né? Uma espécie bem adaptada assim, ao nosso meio. Exatamente. Tem bastante aqui em Pelotas, pode ver assim seguido, nas eles praças, cantando de manhã isso e tal. é verdade mesmo. O morcego também, Morcegos né? aqui em Pelotas tem bastante problema com isso, né? Muito morcego ali no mercado mesmo, nas torres ali a gente até fez algumas imagens de uma população muito grande, assim. O morcego sim, esse aí é caso de desmatamento. Porque o morcego vive em árvores. Quando as árvores são desmatadas, eles encontram áreas altas para viver. Então, eles encontram na cidade prédio, que é aquilo, recurso e condições, né? Ele encontra condições, que é o clima que ele precisa, aquilo que ele precisa, e o recurso, que é alimento, abrigo, tudo que dá condições para ele se reproduzir. Então, quando ele não tem a árvore, quando a área é desmatada, ele encontra em áreas urbanas um pseudo-habitat, né? Porque na verdade não é o habitat natural do animal. Natural. Mas Ele se adapta. Ele tem que se consegue se adaptar. reproduzir ali. Se ele conseguir se reproduzir ali, com certeza ele vai ter grandes chances de se instalar naquela região. Com certeza. Vai, passa rápido, né? Eu tava pensando assim, vamos continuar, mas não, ó, já tá fazendo lá atrás pra mim, para próximo bloco. Eu pedi que vocês aguardem um pouquinho comigo aqui, Sim, claro. e aí no próximo bloco a gente volta conversando mais sobre esse assunto, né? E sobre a novidade também dos trabalhos que vocês vem realizando. Isso aí. Você sabe quanto tempo dura uma borboleta? Não? Mate então a sua curiosidade. Rodou. Você sabia? Você sabia que as borboletas vivem em média de 2 a 3 semanas? Claro que isso varia de acordo com a espécie. Existem borboletas que vivem apenas 2 dias e outras, que habitam regiões tropicais, chegam a viver de 6 meses a 1 ano. Mas não esqueça que a borboleta, antes da metamorfose, também tem a sua vida como lagarta.
Você sabia?